Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Estamos aqui para mais um programa Música e Adoração. Saudações musicais a Miriam Salmeron, nossa pianista e professora de música. Tudo bom, Miriam? Graças a Deus, tudo em ordem. Então, vamos conhecê-la um pouquinho, né, Marcos? A sua grande experiência musical e como se desenvolver musicalmente na igreja. Tenho certeza que a Miriam tem várias dicas para nos dar. Miriam, para quem ainda não a conhece, queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da onde que você veio, até a questão de onde nasceu e a questão musical também, que você possa falar para a gente te conhecer melhor. Sim. Bom, eu sou de São Paulo mesmo. Desde pequenininha tive muito contato com a igreja, porque meus pais nasceram numa família cristã, então meus pais sempre cantaram em coro, então eu sempre estava correndo pelos corredores da igreja, ouvindo as músicas do coral, e eles faziam a gente cantar, então a gente, assim, sempre tive muito contato com música desde pequenininha. Minha família é muito musical, né? Desde meus avós, meus tios, todo mundo toca um instrumento, canta no coral, sempre muito, muito envolvida com música desde pequena. E crescendo nesse ambiente musical, não tinha como fugir dele, né? Então, quando cheguei ali na fase de escolha de profissão, eu tinha um desejo assim muito grande de ser arquiteta, era meu sonho ser arquiteta, mas não conseguia entrar de jeito nenhum na faculdade, não passava no vestibular de jeito nenhum. Aí um dia meu pai chegou para mim e falou assim: mas eu acho que você não está na profissão correta, você tem que ir para música, faz música que eu acho que é o teu caminho. E aí eu falei: tentar, né? Fazer o quê? Vamos lá. Aí fiz as duas novamente, fiz os dois vestibulares e acabei passando para música. Eu falei, entendi que realmente Deus estava me direcionando para esse caminho. E a partir dali eu não saí mais, sempre envolvida em música e mais ainda, né? Com a formação da faculdade, da universidade. Aí eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi de composição e regência, bacharel, e agora mais recente eu fiz a licenciatura, já buscando realmente me aprimorar mais na questão de ensino mesmo, né? E outros cursos que eu fiz também, por aí. A gente vai procurando para aprender mais, sempre aprender mais, né? Então, Deus arquitetou um bom plano, né, para você. Que bom, graças a Deus. Com certeza. Aí, e nesses planos e as suas atuações na igreja, diz para a gente aí por quais igrejas você passou, que funções você executou, até atualmente, né, na Lapa. Uhum. Bom, eu comecei, assim, logo quando eu comecei a universidade, eu estava na Igreja Unida, né? Na minha adolescência. Então, comecei a participar mais do coro jovem. Algumas vezes eu participei regendo e tive também a primeira formação do coro masculino da Igreja Unida e fui uma das fundadoras, né? Ali como primeira regente. Logo casei, então fui para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro e passei um período lá, fui pianista numa igreja do Janeiro também, na igreja do presbiteriana do Meyer, e voltei para São Paulo, passei pela igreja presbiteriana Betel, fiquei muito tempo lá, ali eu fui regente, fui pianista de coro infantil, de mocidade, de adulto, fui passando por todas as faixas etárias ali, mas nos últimos tempos que eu estava lá, já estava mais fixa mesmo como pianista. Sempre o meu objetivo era mais a regência, eu gostava mais de regência. Mas assim como Deus me direcionou ali para fazer o curso de música, né, no período de vestibular, ele também tem me direcionado para essa área de acompanhamento,
instrumento, né, no piano, e assim tenho me aprimorado um pouquinho mais, né, nesse instrumento. Da Igreja Betel, eu fui para Lapa, e na Lapa eu sou pianista lá, e um período que eu estive, né, agora mais recente, estive nas duas igrejas também, tocando para o coro jovem e para o coro masculino lá na Igreja Unida novamente. E agora só estou na Lapa, como pianista, bastante, né? Com louvor, né? Tocando os hinos, e nas efemérides, que não tivemos muitas na pandemia, mas estamos tentando retomar, né? Os trilhos aí. Sim, sim. Miriam, não sei se você percebe isso, mas a gente tem notado que não existem mais tantas pessoas interessadas numa música mais clássica, numa formação mais acadêmica, estudar lá os tantos anos que o piano necessita, por exemplo. As pessoas querem uma coisa muito rápida, muito prática, que não é fácil na música, né? A gente percebe isso na nossa igreja da Lapa, por exemplo, né? Antigamente existiam muitos pianistas, era assim, fácil achar vários pianistas, e hoje em dia a gente vê que é bem escasso. O que você acha que está acontecendo assim na formação das pessoas? Eu acho que é um pouco da geração mesmo, que a gente, desse tempo que a gente vive, que é realmente tudo muito fácil, né, da gente ter, tudo muito digital, a gente tem muita coisa à mão, fácil de você de ver, de pesquisar, de ter. Então, isso também tira um pouco, eu acho, do gosto que a gente tinha antes de querer estudar um instrumento, e isso exige realmente, como você falou, muito empenho, muita dedicação, muito estudo, você deixar, às vezes, alguma coisa que você gosta de fazer, né? E se dedicar um tempo muito grande a um instrumento. Então, eu acho que essa geração que a gente está vivendo, ela está mais condicionada a realmente coisas mais fáceis, né? Aquilo que é mais difícil, a gente deixa para lá, vai empurrando com a barriga. Um dia eu faço, e realmente não vai fazer. E eu acho também que é muito difícil hoje, porque muito caros instrumentos, muito difícil no caso do piano, por exemplo, você ter um instrumento, um piano em casa, não é tão simples, né? O teclado é mais barato, e não é a mesma coisa o ensino do teclado e do piano, que é o que as pessoas geralmente estão escolhendo mais, né? Eu prefiro estudar teclado porque é mais fácil. E, na verdade, não é bem assim, né? Porque eu acho os dois bem difíceis, tanto a música popular quanto a música mais erudita. Elas são difíceis, elas têm as suas peculiaridades, né? É bem distinto, e as duas são bonitas e difíceis. Então, eu acredito que esses fatores fazem com que não tenha tantos instrumentistas, principalmente na área mais erudita da igreja, né? Eles procuram também mais coisas mais fáceis, mais imediatas, né? Aquilo que você pega e já toca rapidinho e tá bom, isso aqui já tá bom. Tanto que a gente vê muitas crianças que começam a estudar e param logo. Eu já sei tocar, não preciso mais. Não preciso mais. Já param logo, né? Não querem continuar. Exige muito, né? Então, você citou num ponto importante. Como professora de música, essa é uma das dificuldades, esse imediatismo, a falta de persistência. Mas, na sua experiência profissional, nos ambientes também escolares e até projetos aí de musicalização na igreja, o que você vê de pontos fortes? O que poderia ser mais investido? Conta para nós aí um pouco. Até que o projeto, né, que vocês pensaram para o CP, acho que seria interessante também conversar aqui um pouquinho sobre. Eu acho assim, que está havendo um despertamento das igrejas mesmo para o ensino de música, até porque o ensino, a musicalização, né, a chamada musicalização, ela abrange ela é muito abrangente, ela não é um ensino tão como a gente estava acostumado, aquele de solfejo, aquela coisa mais chatinha, né, mais metódica. Então, hoje o ensino ele é mais gostoso, ele é mais prazeroso, eu acho, né?
Então, eu acho que esse despertamento das igrejas, eu acho interessante isso é um ponto forte, porque investir nessa fase na criança, eu acho que é o primordial, assim, para a gente ter novos músicos, novos pianistas, novos de todos os instrumentos, violão, bateria, né? A gente precisa investir na criança. E eu acho que o começo realmente é aí. Não tem como fugir disso. Então, esse despertamento das igrejas para investir na criança, no ensino, na musicalização na igreja, eu acho que é um ponto forte. Mas ainda falta muito, eu acho, para se fazer, né? Porque é um começo, não é uma coisa que está ainda em todos, a gente não vê em muitas igrejas, é uma coisa ainda que não é muito conhecida, não é muito divulgada. Então, tem muitas igrejas que ainda nem sabem o que é musicalização, não sabem o que é um coro infantil. Então, precisa ainda muito trabalho a ser feito. E também eu acho que falta um pouquinho do instrumento, daquele instrumentista mais que já está atuando ali na igreja, se preocupar em formar outros, né? Eu acho que falta um pouquinho disso também, né? Da gente se preocupar, olha, tem alguém que está despertando ali para tocar um violão. Poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Vamos conversar, indica um professor, ou você mesmo dá aula. Então, eu acho que falta um pouquinho disso também, do próprio instrumentista se preocupar em formar novos músicos. Acho que é importante isso também, né? Porque a gente se formava, eu aprendi cantando no coral, né? A gente aprendia fazendo também, né? E a gente ouvia outros cantando e ia se espelhando naquela voz que a gente achava mais bonita. Então, é um espelho para eles, né? Para esses jovens, adolescentes, crianças. Sim. Agora, Miriam, a gente vê uma parte musical grande em outras igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Eu acredito que a maioria das assembleias tem já pelo menos uma mini orquestra, né? Tem um grupo instrumental. Congregação cristã, parece que também eles têm bastante coisa de instrumentos, né? Mas na presbiteriana é raro, né? O que a gente poderia ou deveria fazer para incentivar mais? Então, eu acho que é exatamente o que a gente estava falando agora. Eu acho que é um pouquinho dos próprios da direção da igreja se preocupar em ter isso, né? Como um objetivo mesmo da igreja, né? O meu pai começou um projeto lá na Igreja Unida alguns anos atrás para a formação de uma orquestra. Ele era presbítero na época e ele começou esse projeto ali. Então, eu acho que a própria direção da igreja se preocupar em formar isso, né? Numa outra igreja que eu passei também, na Igreja Betel, o próprio conselho esteve preocupado com isso também. Houve um incentivo da igreja, né? A igreja disponibilizou um valor, uma parte, né, da parte financeira, para investimento em ensino de música. E colocou para a igreja, para quem gostaria de aprender um instrumento, mas teria que ser aqueles instrumentos específicos, de orquestra, sei lá. Então, esse investimento, tanto de recursos financeiros, como também de incentivo, né, para a igreja, eu acho que é importante. Nessas igrejas que você citou, tem muito disso, né? Eles têm escolas de música mesmo, os músicos investem nessa formação de outros músicos, né? Eles vivem muito mais essa música, é muito mais forte para eles, na vivência ali mesmo de culto, de ensino, eles se preocupam muito com isso, né? Que é importante para eles. E eu acho que a igreja presbiteriana ficou um pouquinho para trás, né? Eu acho que a Batista ainda está um pouquinho mais na frente da gente, né? Está com passos atrás, né? A presbiteriana está um pouquinho para trás. Dá uma acelerada aí no passo. Está no adágio ainda. Agora, Miriam, só de curiosidade. Mas eu acredito. Oi. Não, esse exemplo que você deu na Betel e na Unida, esses projetos foram para frente, deram certo? Ainda estão em andamento? Assim, é claro que a gente sabe que são projetos que,
com o passar do tempo, eles têm uma queda, né? Porque como a gente falou no começo, o ensino de instrumento musical exige muito da gente, não é uma coisa fácil. A gente precisa de tempo, né? E a gente tem uma vida muito corrida. Então, para você aprender um instrumento, você tem que separar um tempinho para fazer aquilo lá, né? Como tudo que a gente quer estudar, né? A gente se propõe a fazer, a gente tem que se dedicar. Então, esses projetos seguiram. No caso da Unida, por exemplo, hoje eles têm uma orquestrinha pequena, mas ainda continuam tendo as aulas, tem professor, tem um esquema. Na Igreja Betel, foi um período. Depois eles investiram num instituto social, que foi começou com um projeto social, eu coordenei esse projeto, inclusive, e começou com aulas de música e depois partiu para outras áreas, né? Mas continua, esse instituto funciona, inclusive tem formado músicos para a igreja, tem muitos que tocam na igreja, que estudam nesse instituto social, né? Que são aulas gratuitas, mas de nível iniciante, não são mais avançados, mas é um início de uma formação, já é um incentivo, né? A mais. Então, continuou mais com esse instituto social. Hoje é instituto mesmo. Mas foi para frente. Eu penso também que assistir, participar, ver uma orquestra, ouvir, é algo também muito importante, né? Esse espelhamento. Então, a igreja da Lapa, uns anos atrás, com a Evaldete, nós trouxemos a igreja Presbiteriana de Ebenezer, que tem uma orquestra lá do João Guiral, até já entrevistamos também, e ele comentou bastante isso, que havia um trabalho social de empréstimo de instrumentos, e o fato de ter trazido a orquestra para cá e termos feito uma cantata, experiência com Deus, a igreja ver, né, ouvir, foi muito bom. Foi um estímulo. Eu acho que, passando a pandemia, a gente pode retomar, não é? Essas parcerias, e que é muito inspirador, né? E quem sabe há despertamentos e interesses, e aí começa aí pela UCP, para o MP, e aí vai para o MP. Porque, assim, na aula, por exemplo, nas escolas, eu tenho muito esse despertamento das crianças quando eu levo algum instrumento para eles verem, ou eles podem pegar no instrumento, eles ouvem o som, eles podem manusear. Isso chama a atenção da criança, né? Então, realmente, esse encontro, né? É muito, muito importante isso, deles verem, né? Deles sentirem, ouvirem o som, poderem mexer. Teve até uma vez que eu vi um encontro que foi convidada a orquestra para a igreja, mas antes deles tocarem no culto, durante o ensaio, eles apresentaram os instrumentos para as crianças. Então, foi uma ideia muito boa, porque aí eles puderam ter esse contato, né, com os instrumentos. Foi muito bom. Mostrar o timbre, né, o nome, né? Exatamente. Um concerto didático prévio, um esquenta. Né? Exatamente. Bom, e aí você comentou aí do seu esposo, o Alexandre, que tem um sotaque carioquês bem forte. Conta para nós, ele também tem dons musicais ou você o encantou com a música? Olha, na nossa família, a gente brinca que meu pai sempre brinca, né? Que os genros que chegaram não vieram muito. Então, assim, o Alexandre canta, mas ele é mais ou menos. Certo. Mas os meninos cantam. Os filhos herdaram os genes da mãe, não é? Dos seus filhos, qual que é o mais musical? A gente já sabe, mas para o nosso ouvinte saber, né? Qual é o mais musical? Então, eu acho que é o Pedro que gosta mais, né? Eu acho que, no caso, ele... Não sei, assim, pelo menos a impressão que eu tenho é que ele gosta mais. Mas o Gabriel também gosta muito. Ele canta, ele toca. São mais inibidos, eu acho. O Henrique, principalmente, é muito inibido. Ele também canta, toca, mas é mais na dele, assim, mais quietinho, assim. Mas o Pedro já faz solo, já canta. Compõe, não é? Isso aí. Já tá bem, já. E é uma bênção também, né? Porque acaba também sendo inspiração para os outros jovens. Às vezes as pessoas têm aquela
aquela coisa assim com composição, né? Mas às vezes você coloca uma letra, outro musicaliza, né? Pelo menos a gente vê as histórias biográficas de músicos nos filmes, né? É muito, e é interessante isso, porque é inspirador, né? A gente tem a Jéssica também, que gosta de compor, tem outros membros, né? Talvez a gente não conheça todos, mas isso é muito bom, porque motiva outros a participarem também, não é? É verdade. E essa parte de composição, como professora de música, isso é desenvolvido também, ou é mais a execução do instrumento com músicas já conhecidas? Como é que você é nesse campo aí como professora de música? Então, assim, existe um repertório já, vasto até, de músicas que a gente usa, mas em algumas ocasiões específicas eu tenho que compor. Eu componho, porque precisa algum assunto, algum tema específico, você é muito, muito complicado de achar, né? Então, aí eu já recorro, não, tem que fazer. E às vezes também você quer desenvolver alguma coisa, um intervalo com as crianças, no coral infantil, você quer desenvolver aqui realmente um tema específico já na parte musical mesmo. Então, aí a gente procura compor, eu procuro compor para desenvolver isso. Tá ótimo, que bom. Miriam, você já tem mais experiência na música. O que você poderia dar de conselho, assim, né? As pessoas que estão na dúvida, assim, será que eu aprendo instrumento? Não. Ou então quer entrar no caminho da música mesmo. Eu gosto muito de música, quero ser professor de música. Que dicas você poderia dar para essas pessoas aí que querem entrar nesse campo da música? Bom, aquele que quer aprender um instrumento, eu digo que experimente antes. Experimente o que você tem interesse. Se você gosta de 3 instrumentos, experimente os 3, para você decidir, porque geralmente a gente faz isso com a criança, né? Para que ela conheça todos os naipes, cordas, teclas, para que ela conheça, para depois ela decidir. E como musicalização não é uma coisa muito comum, né? Tem muita gente que não participou, não teve essa experiência. Então, eu acredito que o primeiro caminho é você conhecer bem e dar uma experimentada nos instrumentos para depois decidir. E aí, vai embora. Dedicação total mesmo, porque precisa. A gente não precisa ser um expert, né, um super virtuoso, mas precisa se dedicar bastante para fazer o melhor que a gente faz para o Senhor, né? Principalmente a gente toca na igreja. A gente não toca para se apresentar, a gente toca para o Senhor. E essa inclusive, uma dica que eu dou, que quando a gente é instrumentista em culto de adoração, quando você vai fazer um prelúdio, você vai acompanhar um coro, o que a gente tem é que tocar para o Senhor. Você não toca para ninguém, você não toca para quem está lá assistindo, participando do culto. É o nosso momento de adoração mesmo no instrumento, né? Então, eu acho que isso é muito importante para que você não ache que você é capaz por si própria, né? Deus é quem nos capacita e a gente faz para Ele tudo, né? E me diga uma coisa, você disse aí que começou cantando. Então, a parte do canto, de se ouvir, de harmonizar a voz com outra voz, né? Isso é bastante interessante também, porque você aprende a desenvolver o ouvido nessa audição musical e depois tentar espelhar isso no instrumento também, né? Seja tecla, sopro, percussão, metais, enfim, um sopro, né? O que você acha? Você utiliza isso? Você utiliza isso nas aulas também? Sim, música? a memória musical é muito importante. Geralmente, dependendo do que a gente vai trabalhar, né? Mas a gente é muito usado, tanto na parte rítmica, no ensino de um ritmo, a memorização de texto, a memória é muito importante mesmo. Então, cantar, a gente canta música ou canta um ritmo, depois passa para o instrumento. A gente vai depois. Sempre uma experimentação no corpo, ou com a voz, ou com uma percussão corporal, depois parte para o instrumento. Ou um jogo musical que tem
algum som, depois parte para o instrumento, que é uma forma mais fácil, né, de se aprender mesmo. O caminho, esse caminho dá a gente tem melhores resultados, sempre, sempre. Que bom. Miriam, você como professora também em escola, além da parte da igreja, né? Você deve ouvir muito isso dos pais, assim, que querem, de repente, incentivar o seu filho, né? Ah, quero comprar um instrumento. Existe uma idade mínima para uma criança começar a tocar um instrumento? Ou depende do instrumento? O que você poderia dar de dicas, assim, para os pais que, de repente, querem incentivar seu filho? Quando que é o momento para comprar um instrumento? Ou o início é a musicalização, que deveria fazer, de repente, numa escola de música? Como é que funciona essa parte inicial? Então, eu indico sempre a musicalização, porque, como eu já falei, é um período assim, que a criança está experimentando. E se você parte logo para um instrumento, a tendência é a criança talvez desistir no meio, ou mudar. Ou ela desiste ou ela muda. Porque ela pega um instrumento, ela fica meio, esse aqui eu não gostei. Não vou mais aprender música. E aí desiste de vez. Difícil. Então, talvez... Então, eu acredito que o melhor caminho é a musicalização mesmo. Como a criança ela tem aquela fase ainda de alfabetização, aquele início de alfabetização, eu acho que seria o ideal para começar um instrumento. Porque ela está num turbilhão, né, de aprendizagens e tal, e eu acredito que seja melhor do que você pegar uma criança talvez de 3, 4 anos. Eu acho muito novinho, eu particularmente, tá? É uma coisa mais minha mesmo. Mas tem muitos estudos que falam que pode começar cedo, e tem, né, alguns métodos que pegam crianças mais cedo. Mas eu, particularmente, eu prefiro mais na fase de alfabetização. 6, 7 anos, aí eu acho que é mais produtivo. Sim. Agora, para quem é leigo e quer saber assim, mas eu matriculo meu filho a partir de que idade e quanto tempo demora essa musicalização, vamos dizer assim, até que chegue, de repente, no instrumento que a criança realmente percebeu que ela gosta. Qual que é a idade que deve se iniciar e mais ou menos até que idade que estaria bom? Existe essa faixa etária? Então, mas aí vai depender muito, né? Porque cada escola tem um método. Cada lugar eles têm um método. Tem a musicalização, na verdade, ela começa com bebês. Geralmente a maioria das escolas já começam com bebês. Crianças a partir de 1 ano, até menos, já começam com as aulas de musicalização. E aí eles seguem até mais ou menos nessa faixa de 6, 7 anos, ou até antes, dependendo da criança, se ela já tem um despertamento mesmo, eles já encaminham para iniciar um instrumento. Mas a musicalização ela começa bem cedo. Então, como eu falei, assim, para você começar um instrumento, eu indicaria nessa faixa, 6 anos, que eu acho que é uma idade boa para a criança começar. Que ela já tem mais um pouquinho de coordenação para mexer nos instrumentos, porque exige muito, né, da motora fina, muita coisa que a criança vai ganhando conforme ela vai crescendo. Pequenininha é muito difícil ela pegar tudo isso, a não ser que ela seja boa, vai ter que ser muito boa. E são poucas, né? A gente sabe que tem, claro, mas são poucas. Agora, nessa faixa etária aí, 6, 7, começou a estudar. Existe, assim, uma ideia mais correta? É um instrumento só, ou de repente, nessa fase, ela ainda... eu quero tocar violão e piano. Ou é melhor não? Escolhe um, espera, se desenvolve nesse para depois começar um outro instrumento. O que a ciência da música fala? Então, eu acredito que seja mais um instrumento. Você ficar no só. Se você começar com 2 instrumentos, por exemplo, você pega um violão e um piano, eles são técnicas diferentes, é bem distinto cada um, né? Ou um sopro e... você pega uma flauta transversal e um piano, também é muito diferente, né? Por isso que no período de musicalização eles experimentam. É claro
que ele pode vir a mudar um instrumento. Se ele começa com 6 anos, às vezes pode acontecer dele mudar um instrumento, mesmo fazendo musicalização, pode acontecer disso. A gente também muda, né? A gente que é adulto, a gente começa um instrumento, de repente, isso aqui eu não quero mais, quero outro. E muda. Então, a criança também vai acontecer isso, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja melhor realmente um só, não 2. A não ser que seja um instrumento, percussão miúda, que é usado já na musicalização. Eu vou aprender a tocar um pandeiro junto com o piano. Aí é diferente. Apesar do pandeiro ter uma técnica específica, ela não interfere tanto no ensino de um piano, por exemplo. Ela vai auxiliar até. Então, aí sim. Mas você pegar, por exemplo, um violino e um piano, ou um violino e um clarinete, eu não sei se isso seria bom. Eu acredito que não. Essa transferência não se dá, né? Agora, no caso dos métodos, você comentou também assim, tem algum método que você goste mais, que você julgue mais produtivo, mais eficiente, ou você faz um mix de estratégias, de métodos de musicalização? Eu gosto de mesclar. Eu procuro mesclar, porque tem vários métodos que são interessantes, né? Cada um abrangendo um aspecto diferente. Mas eu uso muito o Orff. Eu gosto muito desse método. Ele trabalha muito com a parte de jogos, de brincadeiras, de movimentação, de dança, e isso faz com que a criança se divirta muito enquanto ela aprende. E ela nem percebe que ela está aprendendo. E eu acho que isso é muito legal, quando ela se dá conta, ela já sabe aquilo e ela nem percebeu que ela aprendeu, e ela estava brincando. Então, eu acho muito interessante o método dele. Eu uso bastante mesmo. E é um método mais moderno mesmo, né? Porque mais holístico, mais lúdico. Porque você comentou, né? Às vezes, antigamente, se ficava solfejo, se a criança errava, batia a régua. Os dedos, era traumático, era um nível de exigência, né, muito grande. Sim. Realmente só perseveravam os que gostavam mesmo, né? E às vezes eram até obrigados por pais. Tem muitos pais que pensam isso. Nós conhecemos até alguns da igreja recente, enfim, já saíram, mas não, música é obrigação, né? Bom, isso não deu certo aqui em casa, a gente tentou, né? O Vinícius tocou bateria um tempo, a Letícia fez piano, fez violino um pouco, fez violão. Ela gosta mais de cantar, né? Pelo menos esse aspecto puxou a mamãe, mas nenhum puxou o papai. E é difícil, porque nós somos um lar musical também, né? Desde o ventre, enfim, já estava grávida, cantando nas cantatas, as crianças... Mas, então, é difícil, nem sempre casa de ferreiro, né? Funciona da forma que nós gostaríamos, nem sempre filho de peixe, peixinho é. Mas essa obrigação, eu acho que realmente não tem muito sentido. A criança tem que gostar, eu acho que podemos estimular, mas não obrigar, não é? Isso não deu certo aqui. O prazer, O que os pais falam? O que os pais falam para vocês, assim... como professoras, mas eu queria tanto com meu filho. Existem pais que chegam para você e fazem essa cobrança, aí o que você responde? Qual que é o gabarito da resposta? Então, na escola regular, geralmente, a aula de música não é muito bem vista, assim, no sentido de uma coisa muito importante, né? Não é muito importante. É uma pena, realmente. Mas... eu tenho percebido que tem despertamento de alunos para aprender um instrumento, mas não tem muita cobrança dos pais nesse sentido, exatamente porque eles não veem isso como muito importante. Eles veem como uma coisa mesmo extra, uma coisa que pode acontecer ou não. Então, não tem essa cobrança. Não tem muito essa cobrança, a não ser nas aulas realmente de instrumento. Aí sim, aí tem, porque tem um currículo mesmo, tem um programa a ser seguido, e aí tem que exigir, né? Mas na aula regular mesmo de escola, é muito pouco, porque realmente não existe nenhum tipo de valorização para aula de música, infelizmente. Mas você precisa fazer uma palestra aí, Miriam, para mostrar a importância da música, porque nós sabemos que né? Ajuda a memória, desenvolvimento.
coordenação motora fina, geral, não é? Sim, tem muitas vantagens, né? Tem mesmo. Mas esse é o nosso mal, né, Miriam? Educação física, música, artes visuais. não são os professores mais procurados no dia da reunião de pais, né? Eles querem Exatamente, é isso aí. Matemática, mas tudo bem, a gente vai mostrando. Faz parte, né? A gente continua fazendo nosso papel e sabe que está ajudando. Com certeza nós estamos ajudando. É verdade. Tá certo. Miriam, nós agradecemos aí muito a sua participação, as suas dicas, as suas orientações com relação à música, que realmente a música é muito importante, tanto no mundo, né? Vamos chamar assim de secular, a música ajuda em diversas áreas, mas na música, na igreja também, a sua experiência é muito grande e nos ajuda bastante a entender. E, quem sabe, bolar projetos aí para que a nossa música não pare de jeito nenhum na nossa igreja, da Lapa, no caso, e que possamos crescer, mais e mais pessoas querendo cantar, tocar instrumentos, se interessar pela música. Vamos ver se a gente consegue, daqui para frente, passar dessa pandemia, começar novos projetos aí, né? Amém. Espero muito. Muito bom. E, Miriam, então nós queremos agradecer a sua participação, desejar que as bênçãos do Senhor se renovem, né, deem forças e que possamos estimular os nossos irmãos a crescerem também na área musical. Esse foi o nosso programa. Se você curtiu, você dá um like aí. Se não curtiu, também aceitamos sugestões para que possamos melhorar sempre. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora, a Miriam, que esteve aqui conosco nesse bate-papo tão gostoso sobre música e como se desenvolver musicalmente na igreja. Por hoje é só. Tchau, Miriam. Tchau para você que nos assistiu. Tchau, tchau, Miriam. Obrigado. Tchau. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, e cercado por tua glória, na presença do teu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Oh, meu Deus, és minha força e canção. E quando estou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença.
Deus disse que faria a justiça e o louvor brotarem por toda a terra. Hoje, em todo lugar que se vá, há uma canção, um espírito de adoração, um som de regozijo. Algo significativo está acontecendo. Deus, Ele mesmo, está fazendo algo novo entre nós. O Santo Espírito está trazendo a adoração viva para o seu povo, preparando o caminho para que o Rei nos visite de maneira que jamais vimos antes. E tal qual cantamos, nós queremos estar aonde Ele está. Ele quer estar onde nós estamos. Quer estar em nossa casa, em nossa cidade, em nosso lar, em nossa igreja e em nosso coração. Nós, do Coral Jovem e hoje com outros convidados, realmente cremos que o culto deste dia foi preparado por Deus, porque Ele quer derramar sobre nós sua graça e glória. Ele é merecedor de nossa adoração e se alegra com nossos louvores. Mas convém lembrar, Ele não criou essas práticas para o seu próprio benefício. A adoração é para o nosso próprio bem, pois ela é a atmosfera que recebe sua presença e dá lugar às suas grandiosas obras. Amigo, este momento é a ideia de Deus. Ele nos trouxe para se manifestar entre nós. Deus está conosco.
Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.